Olá! Estamos aqui no canal da Ângela Silva, no quarto dia do nosso devocional. É orientação da Bíblia e os procedimentos onde a gente vai ter uma orientação aqui sobre a leitura da Bíblia. E hoje, no quarto dia, a leitura da Bíblia é em Gênesis 11. Ó, o primeiro foi, vamos ver. O primeiro foi Gênesis 1 ao 3. É a leitura que vocês têm que estar fazendo, viu, gente? O segundo é Gênesis 4 ao 7. Capítulo 4 ao 7. O terceiro foi Gênesis, capítulo 8 ao 10. E hoje estamos diante da leitura 4 do quarto dia, que será Gênesis ao 14. Então, para você direcionar aí essa leitura, tá bom? Para a gente levar um ano aí estudando o nosso devocional. E hoje fala sobre temor diante da palavra de temor diante da palavra de e está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 2. Então, eu quero direcionar aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Abrir a Bíblia aqui, ó. Já tá aqui, eu já tinha colocado, tá? Tá bom? Isaías 66. Então, para a leitura, não ter aquela visão de ler só um versículo, a gente vai ler até a gente conseguir entender o que está falando aqui, tá bom, gente? Ó, então a gente vai ler do versículo 1 até, vamos ver, se é longo, é muito longo, né? Mas é longo, é um pouquinho longo. Mas a gente lê aqui uns versículos até a gente consiga entender. Esse negócio de ler só um versículo e ficar aleatório, né? Não dá certo, não é muito legal. Mas vamos lá, então, a nossa leitura. Ó, aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estabelo dos meus pés. Que casa desci- me edificarei? Calma aí. Que casa me edificarei, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olhar, para que pobre e abatido de espírito e que treme na minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que deloga um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas obni- na abominação. Abominação. Desculpa, gente do céu. Abominação. Também eu escolherei as suas calamidades. Farei vir sobre você, sobre eles, os seus temores. Porquanto clamei
A ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis a sua palavra. Vós, irmãos, que vos odeiam e para longe vos lançam por amor ao meu nome. Diz, seja glorificado ao Senhor para que vejam a vossa glória, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, e antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-iam fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só voz? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Vamos parar por aqui? Daí vem o entendimento aqui na Bíblia sobre a palavra que diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Que está lá no versículo 2, né? No versículo 2 está assim. Aqui, ó, porque a minha mão fez todas as coisas e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme na minha palavra. É, tá assim. Então tá. Daí diz aqui no nosso devocional explica todas essas coisas. Que diz assim, você treme quando Deus fala? Você treme quando Deus fala? Então, para quem lê a palavra, claro, você que não lê, você precisa começar a ter um aproximamento aí com Deus. E quando você lê a palavra, você está se aproximando de Deus. E isso vai te levar a lugares desconhecidos, próximo a Deus. Então, é muito bom que você leia a Bíblia. Muito bom. Quando foi a última vez que você foi fisicamente afetado pela realidade de que Deus, o Todo-Poderoso, falou diretamente com você? Você já teve essa impressão de que Deus está falando com você ou nunca teve? É uma outra pergunta aí. João perdeu todas as forças físicas quando Deus falou com ele, em Apocalipse 1:17. Vamos lá ler essa palavra? Aqui é uma Bíblia, gente, online, e é muito bom. Porque quando a gente, ó, clica aqui, você entra em Apocalipse, e lá vai estar todos os versículos, todos os capítulos. E daí você clica no capítulo e você vai ser direcionada lá. Aqui está falando capítulo 1, versículo 17. Né? Versículo 17. E diz assim: E eu, quando ouvi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não tema, eu sou o primeiro e o último.
Que bênção, né, gente? Deus é glorioso. Deus é glorioso. Primeiro, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Daí, voltando aqui à devoção. Paulo caiu ao chão quando Cristo encontrou com ele na entrada de Damasco. Daí está lá em Atos, capítulo 7, 32. Daí vamos lá ver Atos, que está no Novo Testamento, que é bom também, porque você vai conhecendo a Bíblia. Atos 7. Atos 7, 32. Capítulo e versículo 32. Aqui. Dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés todo tremeu, não ousava olhar. Esse aqui, Paulo, né? Caiu ao chão. Ah, eu li errado, gente. Desculpa. É Atos 9, tá? Atos 9. Aquele ali é o próximo, que Moisés tremeu. Então, a gente já lê ele aqui, que diz assim, ó, Moisés tremeu quando o Senhor falou com ele. Foi Atos 7:32, que a gente acabou de ver, tá? Agora, o que a gente viu antes foi Paulo caiu ao chão quando Cristo encontrou com ele na entrada de Damasco. É, Atos 9:4. Calma aí. Atos 9. Deixa eu tirar essa minha telinha daqui. Vamos ver. Atos 9:4. E está lá. E caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Vamos seguir para a gente entender melhor. E disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, às vezes, você tem um chamado e você não vai, né? Você não vai. Foi o que aconteceu comigo. Tive um chamado para que eu pudesse, para que eu tivesse que ler a Bíblia, ler a Bíblia para multidões. E onde essas multidões, gente, hoje em dia as multidões estão nas redes sociais, tá? As multidões estão ali, porque muitas não saem nem do quarto, não saem nem do quarto. Então, onde eu vou encontrar essa pessoa? Nos lugares físicos? Jamais, jamais vou encontrar ali, dentro das redes sociais. Então, é ali. Se você tiver um chamado, vá, vá, tremendo, vai angustiando, porque eu não quis, né, atender essa palavra, esse chamado, e eu fui tentada, gente. As pessoas é tentada. E se você está doente, veja bem que doença é essa, que não tem nome, que ninguém sabe o que é, que médico não reconhece o que é. Vai, se aproxima da Bíblia, porque Deus tem um chamado a isso. Você não quer ouvir. E quando você começa a
ter uma aproximação, né, dentro ali, com palavras, com Deus, e você se aproxima de Deus, você vai começar a enxergar, a ter uma visão, começar a ver Deus claramente, gente, eu tô falando sério, sentir Ele, e você vai sentir o que realmente Ele quer de você, porque você está aqui para um propósito, propositalmente para fazer o que Deus quer que você faça para Ele aqui. Entenda isso. É propositalmente, Ele necessita de você para que você tenha uma ação direcionada em relação a Deus, a Jesus. E Jesus veio aqui para nos direcionar, para mostrar o caminho para fazer. É tudo que Deus quer, nada que você queira. É tudo que Deus quer. Se você for na onda do seu querer, você está na perdição. Então, vamos lá. Daí a gente já leu, né, o capítulo 7, versículo 32, que fala de Paulo, né, quando percebeu, né? Ah, tá. Daí aqui a gente volta lá, volta não, né? A gente falou de Paulo, que foi 1,17. Agora a gente vai falar de Pedro, que é o capítulo 7. Capítulo 7. Vamos voltar lá no capítulo 7, que a gente vai falar de Paulo, quando ele esteve na presença. Diz aqui, ó. E Pedro, Paulo a gente já falou. Olha que confusão, desculpa, viu, gente? Ó, e Pedro, quando recebeu quem Jesus era, prostrou-se aos pés. A gente já tinha lido isso? Não. E Jesus diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. A gente não leu isso daqui, então a gente vai ler, tá? Bom, capítulo 7, versículo 32. Dizendo: Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Moisés. Todos tremem, não ousa a olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alpargatas dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Não sente nada quando você ouve isso. Você tem que ter uma visão que você está lá. É incrível, eu tenho essa visão de que eu estou lá vendo tudo isso. Naquela época, o povo lá usava isso, né? Marcado, calçados que eles faziam de couro de animais. Eu já fui lá no sítio, sabe? Já convivi no sítio, já sei um monte de coisinhas e já pratiquei também um monte de coisas. Tem umas mãos calejadas. Tem uma mocinha fina aqui não, gente. Olha só. E isso aconteceu. Então, aqui a gente está lendo os versículos que foram naquela época, quando as pessoas tinham aproximação com Jesus. É muito bom isso. E daí cita aqui também Lucas, capítulo 5. A gente vamos lá em Lucas. Lucas, capítulo 5 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Vamos ler de novo? E vendo isso, Simão
Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Continuando, pois que o espanto se podera, poderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Olha aí, grandioso. E continuando aqui a leitura do devocional. Será que você perdeu o senso de profunda admiração pelo fato do fato do Criador ainda escolher falar com você, criação dele? É uma pergunta que está sendo aqui. Você é criação dele. Por que ainda se acha que não pode falar com Deus, né? Então, é algo para se refletir. Você pega a Bíblia para ler com uma santa expectativa em ouvir as palavras transformadoras que Deus tem para você naquele dia. Sim, né? Você tem. E eu tenho. Pelo menos eu tenho a expectativa de que Deus vai falar comigo, eu lendo a palavra. Eu tenho plenamente. Daí diz aqui, as Escrituras diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, é muito bom saber disso. Muito bom mesmo. Que está lá em Provérbio 9:10. Provérbio 9:10. Vamos ver se a gente consegue, gente. Porque minha tela aqui tem um probleminha grande aqui. Quando eu entro no... Vamos ver se a gente consegue. Espera aí. Provérbio. É no Velho Testamento, né? Provérbio. Vamos lá, peraí. Gente, é muito tentador. Mas, ó, eu vou ler aqui na Bíblia. Peço que vocês peguem Provérbio 9. Provérbio 9. Provérbio. Provérbio, versículo 9. Capítulo 9, versículo 10. Que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Ok. E continuando aqui, as coisas que você verá e ouvirá quando estiver em temor e reverência diante de Deus, coisas que você não experimentará em nenhum outro ambiente. Ao estudar a Bíblia, que você pode sentir que Deus tem algo a dizer diretamente a você por meio dos versos que está lendo.
Reflita por um momento e considere a realidade impressionante de que Deus, que falou e criou o universo, está agora falando com você. É poderoso demais. Se Jesus podia falar e ressuscitar mortos, acalmar tempestades, expulsar demônios e curar os incuráveis, então que efeito pode ter uma palavra dele sobre a sua vida? Muito, né, gente? Tem um efeito gigante e você precisa necessariamente entender que essas coisas podem acontecer, né? E continuando. As possibilidades deveriam fazer você tremer da cabeça aos pés. Isso acontece comigo, o que é tremendo. Da próxima vez que abrir a palavra de Deus, faça isso com uma santa expectativa. A minha expectativa é essa, gente. Isso daqui parece estar falando comigo e pode estar falando com você também. E espero que esteja falando com você. E essa foi o devocional de hoje. E para continuar, faça a leitura de Gênesis 11 ao 14, capítulo 11 ao 14, para você começar aí a revisar. Para quem me segue, né, sabe que eu faço a leitura todos os dias de 2 capítulos da Bíblia. E nós já estamos lá em Números. E hoje foi número, não me lembro, mas não custa nada você realmente voltar e ler Gênesis capítulo 11 ao 14. Vai ser muito bom para, sabe, você fixar a mensagem de Deus aí na sua mente, tá? Na sua memória. E tenho certeza que quanto mais você lê, mais você vai ter entendimento, tá bom? E quero que você seja feliz, feliz, que a felicidade saia daqui de dentro. Não busca felicidade no outro, você não vai encontrar, tá bom? Felicidade está em Deus. Então, Deus, quanto mais você se conhece, fica conectado a Ele, mais Ele chega em seu coração. E a felicidade é aqui, Deus e você. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. E a felicidade está aí dentro, tá bom? Que você tenha um excepcional dia.